Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, aqui é o professor Diego. Hoje nós estamos iniciando um grupo de aulas onde nós vamos comentar sobre as principais ordens de insetos com importância agrícola. A primeira que a gente vai comentar é a ordem Coleóptera. Eu destaquei para vocês algumas das principais características dessa ordem. Vamos ver aos poucos. Bom, conhecida como os besouros, como vocês viram já na imagem da capa, é característica dos besouros a presença de élitro. Élitro é aquele tipo de asa, a asa anterior, né? Ela é mais dura, ela é mais resistente, e aí tem esse nome, élitro. Tem a cabeça arredondada na maioria dos insetos, com exceção de uma família que tem a forma em rosto, né? Com o aparelho bucal no ápice. Vocês vão ver logo mais adiante alguns exemplares dessa família. Então a cabeça pode ser prognata ou hipognata em função da família, a maioria aí até prognata. Ocelos presentes nas larvas, mas raramente em adultos. O protórax normalmente mais desenvolvido. O abdômen é séssil, com 10 urômeros no macho e 9 nas fêmeas. Dimorfismo sexual, antenas, peças bucais e o que a gente chama de chifres. Então, é importante aí na diferença entre macho e fêmea. Desenvolvimento completo de metamorfose, o que a gente chama de holometábolo. E as larvas sofrem até 15 equidízes. Reprodução em geral é sexuada, estamos falando aí de mais de 300 mil espécies descritas. Pessoal, essa é uma série de características dessa ordem, tem uma série de termos técnicos aqui, que dentro da disciplina de entomologia é bem comum. Se você não conhece esses termos, pode aqui entrar em contato com a gente explica com mais detalhes. Dá uma olhada aí para você ver a amplitude de características morfológicas desse grupo, mas uma coisa em comum ali chama a atenção, são as asas do tipo élitro. Dá uma olhada aqui, essa asa anterior do tipo élitro. Essa imagem aqui representa muito bem, ó, a asa anterior do tipo élitro e uma asa posterior do tipo membranosa. Essa asa ajuda na proteção e na sobrevivência desse inseto. Principais famílias, tem uma série de famílias dentro desse grupo, insetos, tanto insetos que se alimentam de plantas, insetos que se alimentam de outros insetos, e nós vamos ver agora as principais delas. Primeira família que eu destaquei é a família Carabidae. Dá uma olhada aí no inseto típico dessa família, Ela tem normalmente a cabeça aí mais estreita, que os élitros, e um protórax mais bem desenvolvido. Dá uma olhada aqui, ó. Para quem não se lembra, o protórax é o primeiro segmento do tórax. Olha aqui que o primeiro par de perna está associado a esse segmento. Por isso o protórax destacado e bem desenvolvido. São predadores, tanto na forma adulta quanto na forma larval. Se você encontrar insetos da família Carabidae na lavoura, isso é um bom sinal. Existem até alguns trabalhos estudando mais sobre esse potencial deles, de nos ajudar no controle de insetos pragas. Dá uma olhada nesse aqui para você ver, ó. Uma longevidade média de 49 dias desse inseto e chegaram a consumir 48 lagartas pequenas por dia. Então, um grande potencial aí, de uso da cálida, é um exemplar, um gênero exemplar, da família Carabidae para o controle. Bom, mais famílias dos coleópteros, alguns bastante diferentes do que a gente está acostumado. Esse aqui, por exemplo, aqui, ele é aquático, então tem até as pernas já adaptadas para a locomoção na água. São predadores, tanto o adulto quanto a fase larval. Outro aqui também comuns em riachos e lagos, a Dictyscidae, antenas longas e filiformes. Dá uma olhada para você ver a característica e a morfologia desse grupo de insetos. Hydrophilidae, também insetos aquáticos, com esses élitros mais lisos, e pernas natatórias, apropriadas aí para o deslocamento na água. Outra família
Staphylinidae, essa família conhecida popularmente como potó, são insetos predadores. Então, novamente, né, nos ajudam no controle de insetos pragas. Dá uma olhada para você ver, né, a diversidade de insetos presentes, e nós estamos falando só de uma ordem, né, e tudo isso a gente pode encontrar na natureza. Esse outro, coloração escura, né, tanto o adulto quanto a larva são necrófagos, ou seja, se alimentam de material em decomposição, família Sylphidae, né, bastante utilizados aí em estudos, né, de decomposição, estudos forenses, né, e até mesmo na entomologia humana. Bom, 2 besouros podem arrastar por 1 metro um rato morto, sobre o qual fazem a postura, enterrando-o em seguida. Olha só, né, o comportamento desse inseto. Família Scarabidae, uma das principais famílias dentro da ordem Coleóptera, tem uma larga diversidade de insetos. Chama a atenção aqui, né, para a fase larval desses insetos. Ambos têm aparelho bucal mastigador, acabam se alimentando de plantas, né, também fitófagos, mas a fase larval acaba trazendo aí um bom trabalho para os engenheiros agrônomos, técnicos e responsáveis aí do campo. A fase larval se alimenta de raízes e acaba tendo aí uma distribuição em formato de reboleira. Dá uma olhada para você ver nessa imagem, né? Você vê toda essa reboleira formada, nessas manchas, e aí quando você vai observar lá, tem esses insetos que estão se alimentando das raízes e a planta não consegue se estabelecer. Isso, especialmente nas fases iniciais, é de muito difícil controle. Bom, dá uma olhada aí também como é a distribuição desses insetos. Aí eu tenho um mapa, né, onde eles fizeram a avaliação dessa distribuição, e aqui onde azul mais escuro, a população maior, e até amarelo aqui onde praticamente não existe o inseto. Então essas reboleiras vão se espalhando e tomando conta do seu talhão. Muita atenção com esse método de distribuição do inseto. Essa forma de ocupação da área, né, pode nos indicar, né, algumas técnicas ou algumas estratégias de manejo, né? Então, se você sabe que aqui não tem inseto ou tem pouca densidade, né, depois se você preparar esse talhão que está mais afetado, é ideal que você faça aí a limpeza do seu equipamento para poder entrar na área ao lado. Família Lucanidae, ele é muito conhecido por essas mandíbulas bastante desenvolvidas. Temos aí também, né, o desenvolvimento de larvas em madeira, já em decomposição. Outra família, família Passalidae, ela tem essa característica aqui do mesotórax, aqui bastante, do protórax, perdão, né, bastante destacado e separado aqui do mesotórax. É uma característica da família Passalidae. Outra família, família Buprestidae, dá uma olhada para você ver, ó, as antenas delas são do tipo serreadas, né? Alguns insetos pragas são dessa família, poucos na verdade, né? De uma forma geral, como a broca da figueira e a broca do cacau, né? A Eurocoma. Outra família, a família Elateridae, ela também é conhecida pelo formato da larva, elateriforme, né? Dá uma olhada aí para você ver o formato da larva, né? E essa larva é o que a gente chama de larva alfinete. Olha aí para você ver do lado, essas larvas acabam atacando as raízes das plantas. É uma praga importante na cultura do milho. Dependendo aí da cultivar, dependendo da resistência disponível ou não desse material, a larva alfinete acaba causando aí sérios prejuízos, como você pode observar aí na imagem. Outra família, a Lampyridae, os vagalumes, né? Então tem essa característica de luminescência no abdômen. São larvas, as larvas, né, são predadoras de caramujos. Outra família, a família Coccinellinae. Essa família é a família das joaninhas. Existem várias joaninhas conhecidas, elas são predadoras, elas acabam se alimentando de outros insetos, têm uma importância no controle biológico natural, ajudam a gente a manter a população de pragas abaixo do nível de controle.
Dá uma olhada aqui, né, na joaninha se alimentando do pulgão. O ciclo dela é um inseto holometábulo, tem o ciclo de desenvolvimento completo. E aí você vai observar aqui as metamorfoses, né? Ovo, larva, pupa e adulto. Então ela sofre metamorfose e ela é bem diferente da fase larval e a fase adulta. Ambas se alimentam de insetos. Outra família, a família Meloidae, também é conhecida como burrinhos lá no campo. Então você vai ver esses insetos aqui atacando culturas importantes como tomate, batata, pimentão, acabam causando desfolha, se alimentando de flores. É característica desse grupo. A ordem Coleóptera, na forma geral, a ordem Coleóptera possui aparelho bucal mastigador, é uma característica desse grupo. Então, os danos que você vai encontrar nas plantas são normalmente desfolha, orifícios nas raízes, grãos na fase reprodutiva, né? Isso é característico desse grupo. Bom, outra família, Tenebrionidae, são importantes aí em grãos armazenados, como o tenebro, por exemplo, né? Bem típico a sua morfologia. Outra família, Cerambicidae, uma característica morfológica que destaca esse grupo são as suas antenas. Então, as suas antenas bastante longas, né? Bem inseridas aqui nessa protuberância. E isso é uma característica da família Cerambicidae. A família Cerambicidae, ela tem o hábito, né, de fazer galerias em plantas, árvores. É uma família que a sua larva, né, acaba fazendo aí trazendo grandes prejuízos aí para os agricultores. Um exemplar importante da família Cerambicidae é o Mygdalus. Mygdalus fraianus é uma espécie exemplo dentro desse gênero, né? Ele acaba atacando aí diversas culturas, um inseto polífago, né? Café, algodão, feijão, mandioca, milho. É uma espécie importante também na cultura da cana-de-açúcar. No caso da cana-de-açúcar, você conhece já, é uma cultura semi-perene. À medida que ela vai se alimentando dos colmos, esses colmos vão morrer, vão matar esses perfilhos, e aí, à medida que esses perfilhos vão morrendo, aquela touceira vai à morte, acaba ocasionando falha no canavial, e aí você precisa reformar esse canavial mais cedo, acaba diminuindo a longevidade aí do canavial. Dá uma olhada aí, né, para você ver aqui em eucalipto, as larvas de Cerambiciforme se alimentando no eucalipto. Bom, outra família, Buprestidae, essa família Buprestidae, Brutidae, perdão, ela são os carunchos, acabam atacando aí grãos e sementes, especialmente leguminosas. Está aqui um exemplar, né, dessa família. Então você já viu, né, que são insetos bem pequenos. Outra família, a família Chrysomelidae. Essa família é a família das vaquinhas, elas normalmente são fitófagas, tem aí um protórax mais destacado também, 11 segmentos nas antenas mais curtas, e espécies aí bastante coloridas e brilhantes. Aqui é o efeito da vaquinha, tá vendo esses furinhos na folha? São as vaquinhas. Dá uma olhada com cuidado aqui na imagem que você vai ver a diabrótica ou outros insetos da família Chrysomelidae causam esse efeito. Destaca-se aqui a larva alfinete. Então a diabrótica especiosa é uma espécie dentro da família Chrysomelidae, né? E na fase larval dela, ela acaba atacando também as raízes das plantas, como por exemplo a cultura do milho. Dá uma olhada aqui, né? Nessa imagem você vê nitidamente as larvas ali estavam se alimentando das raízes dessa planta. Outra família, também com uma morfologia bastante peculiar e própria dela, né? Antenas clavadas e retas, élitos pontiagudos, né? Cabeça pouco prolongada, é a família Antribidae. Dá uma olhada aí para você ver, né, alguns dos danos causados por essa família em grãos. Uma família importantíssima, talvez uma das famílias mais importantes de Coleópteros pragas,
A família Curculionidae, ela é bastante característica, é bastante conhecida, né, pelo aparelho bucal. Dá uma olhada aqui, né? Tem essa forma de rosto, né, mais comprido aqui, o aparelho bucal bem pronunciado, né, prolongado, e o aparelho bucal mastigador se encontra aqui na extremidade, né, desse aparelho, tá? É aqui que se encontra, né, as mandíbulas. As antenas geralmente ela é geniculada, então tem essa conformação aqui em 90 graus, como vocês podem ver nesses dois exemplares. Uma espécie exemplo que eu trouxe para vocês é o esfenófilo leves. Esse esfenófilos ele acaba atacando a touceira da cana-de-açúcar, ataca também outras culturas como o milho. Ele é muito importante na cana-de-açúcar, acaba destruindo aí o canavial. À medida que ele vai se alimentando do colmo, ele acaba obstruindo o fluxo de seiva, mata aquele colmo, depois aquele colmo não vai depois rebrotar novamente após a colheita, vai reduzir vai reduzir peso, perdão, né? E consequentemente vai reduzir a longevidade do canavial. Acaba sendo mais abundante, né, nas épocas mais secas do ano. Outra família, também outra espécie dentro dessa família Curculionidae, também uma espécie típica, é o bicudo do algodoeiro, o Anthonomus grandis. Dá uma olhada aí para você ver como é o bicudo. Ele tem essa característica desses espinhos aqui na perna do inseto, na perna anterior, e aí você vai ver galerias, tanto nos frutos, especialmente nos frutos, e aí que mora o grande prejuízo dele, né? Ele acaba se alimentando, e aí ele faz essa primeira galeria, abre aqui um buraco, né, nesse capulho do algodão, e ali ele coloca os ovos. Desse ovo eclodem larvas, e as larvas começam a se alimentar desse botão floral. E aí aquilo que seria uma unidade produtiva, né, um novo algodão, acaba sendo abortado. Cai essa flor, esse capulho cai no chão e o produtor perde a produção. Esse ataque ele é muito intenso, muito rápido, e depois que a larva já está dentro do algodão, praticamente não tem mais como controlar. Dá uma olhada lá para você ver, né? Então ele faz esse orifício, coloca o ovo dele lá dentro, né? Desses ovos eclodem as larvas, e as larvas vão se alimentando aqui do interior do botão floral. Outra espécie exemplar também da família Curculionidae é a bicheira da raiz. Essa bicheira da raiz, ou gorgulho aquático, vocês vão ver alguns nomes diferentes. Elas têm a capacidade de sobreviver dentro da água. Então, mesmo dentro da água, eles são capazes de continuar se alimentando aqui, de completar o seu ciclo e se alimentar das raízes do arroz. Então, traz sério prejuízo aí para o agricultor na cultura de arroz inundado, certamente aí a principal praga. Outra espécie importante, o moleque da bananeira, Cosmopolites sordidus, da família Curculionidae. Esse adulto coloca ovos no pseudocaule da banana, né? Desses ovos eclodem as larvas, e as larvas começam a fazer galerias. À medida que elas vão fazendo galerias aqui, né? Acaba reduzindo a produtividade, lógico, deixa esse pseudocaule mais propício à queda e vai acabando aí, né, com a longevidade da sua lavoura. Outra família, a Scolitidae. Essa família tem um exemplar típico, que é a broca do café. Dá uma olhada para você ver aqui um fruto do café, e aqui está o besouro em cima do fruto. Essas pontas brancas aqui, né, são larvas desse besouro que estão se alimentando do fruto do café. É uma praga chave na cultura do café, aqui numa lente de aumento, né, que se alimenta do grão, causando, portanto, um dano direto. De uma forma geral, né, esses últimos coleópteros que vocês viram se destacam justamente por causar esse dano direto, se alimentar daquele produto que seria comercializado. Na próxima aula nós vamos falar sobre a ordem Dermaptera.
Um forte abraço e vamos em frente!